achar o Ron era imperativo. Contando com Brenda, amigos íntimos e membros da igreja, a Diana reuniu coragem suficiente para iniciar o processo de divórcio. Então, um belo dia, o Ron chegou em casa e a Diana o surpreendeu. Ron, eu vou me divorciar de você e eu vou levar as crianças comigo. O Ron ficou chocado e ele ficou arrasado. E foi nesse ponto que ele começou a sentir o controle fugindo de suas mãos. E o divórcio foi finalizado no outono de 1983. Querendo ou não, se sentindo contrariado, a Diana fez as malas por volta do Dia de Ação de Graças, pegou as crianças e foi para a Flórida. Ela colocou o máximo de espaço possível entre ela e os irmãos do Ron. Esse foi um golpe particularmente agressivo do Ron. Desanimado com a perspectiva do Natal sem sua família, ele planejava passar as férias longe de Utah, onde se lembrava das crianças, da esposa, em todos os lugares, para onde quer que olhasse. Então ele decidiu visitar uma colônia de polígamos, perto de Woodburn, em Oregon, que era liderada por uma figura carismática chamada John W. Bard. E antes de desembarcar em Woodburn, uma cidade agrícola ao norte de Salem, capital do estado de Oregon, o John, que havia estabelecido assentamentos polígamos em Utah, Califórnia e Nevada, como tantos outros profetas renegados, ele havia afirmado em algumas ocasiões que era o poderoso e forte, mas diferia de seus irmãos fundamentalistas em alguns aspectos incomuns. O John era um libertino por temperamento e seus ensinamentos enfatizavam a experimentação de substâncias ilícitas, relações grupais, relações homossexuais e tendências que eram raramente reconhecidas por outros fundamentalistas mormons. Então, nesse caso, era seita dentro da seita da seita. E esse comportamento escandaloso era completamente novo para o Ron, que ficou fascinado e surpreso com o que viu durante sua visita prolongada à comuna do John. Quando uma das esposas do profeta disse a Ron que o achava atraente, o Ron ficou extremamente tentado a se envolver com essa moça. Mas ele temeu que isso pudesse deixar o John com ciúmes e com raiva. Então ele foi embora e retornou para Utah. O Ron voltou para a área de Provo logo depois que o Bernard Bragg apresentou Dan ao profeta Onias, um fundamentalista canadense. Dan, por sua vez, apresentou Onias ao Ron e aos outros irmãos. E logo depois, o Ron, o Dan, o Mark, que era irmão também, o Watson e o Tim Lefford foram introduzidos na escola dos profetas. Todos os irmãos ali. Nesse caso, essa escola de profetas desse profeta Onias. E o Alan, o irmão mais novo, também estava ansioso para participar, mas a Brenda colocou o pé no chão e ela se recusou a deixar o marido participar disso aí. E embora enfrentar o Alan significasse enfrentar todo o clã Lefford, a Brenda não se esquivou de tais confrontos. Ela não só estava bastante disposta a discutir teologia com os irmãos, como também possuía um domínio impressionante das escrituras da igreja. Que lhe permitiu mais do que se manter ao debater a doutrina fundamentalista com Ron e com Dan. E eles passaram a desprezá-la por desafiá-los e por sua influência sobre o Alan, a quem eles consideravam chicoteado. Quando o pai do Ron estava morrendo de diabetes, o Ron convocou uma reunião de família para discutir o funeral e outros detalhes. E o Alan trouxe Brenda para a reunião, o que deixou o Ron furioso. Quando ele a viu, ele a chamou de termos que eu não posso nem falar aqui, coisas piores, e a repreendeu com uma raiva tão desenfreada que a Brenda finalmente foi embora em prantos. Só que ela não permaneceu intimidada por muito tempo. Como ela havia sido uma das únicas esposas que tinha educação no sentido acadêmico, ela tinha mais força e embasamento para enfrentar os rapazes. E ela era muito confiante de suas crenças e do seu senso de certo e errado. E ela não estava disposta a deixar ninguém tirar isso dela. E ela sentiu que era seu dever defender as outras mulheres. Até porque isso era a sua única esperança. E a essa altura ela só tinha 23 anos. E ser tão jovem e estar cercada por pessoas
muito mais velhas do que ela, era realmente um choque para o ambiente. Embora Brenda tenha conseguido impedir o Alan de ingressar na escola dos profetas do Onias, ela não pôde impedi-lo de se associar com Dan e com seus outros irmãos. Mas ela tentou ficar de olho nele. A Beth, a irmã da Brenda, se lembra de um momento em que ela ia visitar a Brenda com a sua outra irmã, Cheryl. E enquanto elas estavam na casa da Brenda, a Brenda se certificou de que sempre que o Alan fosse a algum lugar, Cheryl e a Beth fossem com ele. Então, quando eles retornavam para casa, a Brenda perguntava para as irmãs aonde o Alan havia ido e com quem ele falou. Na época, a Beth, que não sabia da situação, achou isso meio estranho, mas já fazia parte da luta que a Brenda estava enfrentando. Então um dia, um empresário de Utah e apoiador da Dream In, Bernard Bragg, reuniu o profeta Onias e os irmãos Leffert, menos o Alan, em uma noite fria de outono, perto do final de 1983. Parecia a todos os presentes uma união especialmente auspiciosa. Houve um sentimento instantâneo de parentesco e valores compartilhados, e os homens conversaram animadamente até a madrugada. Todos estavam com seu senso de missão divinamente fortalecido. Todos na reunião estavam convencidos de que coletivamente eles estavam destinados a alterar o curso da história humana. Todos estavam entusiasmados quando perceberam que tinham acabado de receber o mandamento do Senhor para enviar 3 seções do livro de Onias a todas as autoridades da estaca e da ala. Ala, no caso, as igrejas mormons. E isso era uma revelação que o profeta Onias recebeu no dia 26 de novembro daquele ano, no qual Deus o ordenou que preparasse panfletos para enviar aos presidentes de estaca e bispo das alas da igreja, para avisar que aqueles que cometeram fornicação contra ele fossem advertidos. O panfleto consistia em trechos das revelações coletadas de Onias, advertindo toda a liderança SUD, incluindo o presidente e, ao ponto de vista deles, o suposto profeta de Salt Lake City, ao bispo de todas as alas da América do Norte, que Deus estava extremamente descontente com a maneira como eles estavam funcionando. Ou seja, Deus estava chateado com a sua única igreja verdadeira. Deus estava especialmente entusiasmado que os líderes mormons modernos estavam desafiando descaradamente algumas das doutrinas mais sagradas que ele havia revelado ao Joseph Smith no século XIX. Mas, notoriamente, os homens no comando da igreja continuaram a sancionar e aplicar zelosamente a criminalização do casamento plural pelo governo. E então Onias disse que isso era perturbador, porque era uma blasfêmia perpetrada pelo presidente da USD, o Spencer Kimball, em 1978, quando ele decretou que os homens de pele negra deveriam ser admitidos no sacerdócio mórmon, o que era uma reviravolta histórica e tremenda na política da igreja, amplamente aplaudido por aqueles de fora da igreja. Deus então revelou a Onias, no entanto, que os negros eram os animais do campo subhumanos, que eram os mais inteligentes de todos os animais que foram criados. E tudo isso, toda essa revelação que eu acabei de contar aqui, foi impressa num panfleto. E Deus ainda por cima deu uma bronca em Onias sobre os negros serem ordenados sacerdotes na SUD. E houve uma revelação muito profunda. Eis que vos digo, que em momento algum dei mandamento à minha igreja, e nem darei, que os filhos de Cã, mesmo a raça negra e todos os seus povos, recebam o meu santo sacerdócio. Eu não falei com meu servo Joseph Smith, até mesmo seu chefe, que ninguém desta raça poderia ou seria ordenado ao meu santo sacerdócio, até que a semente de Abel se eleve acima da semente de Caim, pois Satanás foi o fundador dessa raça negra. Pois ele veio a Caim depois que Deus tirou o seu poder de procriar os filhos da justiça. E lhes mostrou como ele poderia colocar sua semente em animais e as sementes de animais em outros animais. Pois ele corrompeu a semente da terra dessa maneira,
esperando frustrar as obras de Deus. E por esta razão, a terra foi destruída pelo dilúvio, para destruir da face da terra essas abominações que Caim criou, pois ele havia corrompido toda a carne. Pois Satanás se infiltrou em minha igreja e procura tornar-se sua cabeça. Mas aqueles que deram atenção a ele em breve serão expostos por sua loucura, pois nem meu nome, nem minha igreja serão zombados por mais tempo, pois em breve será purificada e aprovada no fogo, para que todos aqueles que professam me conhecer e não me conhecem será exposto. O panfleto ainda advertia, depois de toda essa sequência altamente inflamada, para dizer o mínimo, o panfleto ainda advertia que Deus havia enviado Onias para limpar a sua casa da imundície e colocar as instituições mormons de volta no caminho da retidão. E houve mais revelações. Eu dotarei Onias com meu espírito, e os ímpios ele exporá. E eles não permanecerão, e eles rangerão seus dentes com ira, e sua ira os devorará. Pois eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e as minhas palavras não serão zombadas. E que grande barulho e comoção farão quando caírem. E o meu servo Onias, que é desprezado, porém nele o meu espírito, e ele será como um fogo que devora. E as palavras que ele escrever e falar exporão a muitos e farão com que muitos caiam, porque não se arrependem. Essa metodologia extremamente racista pode ser facilmente derrubada com 2 versículos do Novo Testamento. Gálatas 3:28 diz: nisto não há judeu, nem negro, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E também um outro embasamento em Atos 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ao enviar este panfleto aos líderes da igreja SUD, Onias pretendia dar-lhes a oportunidade de fazer uma escolha: confessar seus erros e entregar o controle da igreja ao profeta escolhido do Senhor, o poderoso e forte, ou enfrentar a ira de Deus. Para o observador imparcial, isso parece um ato de espantosa ingenuidade e arrogância por parte de Onias. Mas o texto do panfleto ressoou com tremendo poder para os irmãos Lefford. Tinha o tom da verdade muito negada, e eles acreditavam ter encontrado em Onias um aliado crucial em sua luta para restaurar a retidão da igreja de Joseph Smith e preparar a terra para a segunda vinda de Cristo. Onias não estava menos apaixonado pelos Leffords, pelo que eles poderiam fazer para promover suas ambições para a escola de profetas. Aplicando todo o peso de sua prodigiosa energia, os irmãos Lefford mergulharam de cabeça na tediosa tarefa de imprimir, dobrar e agrupar mais de 15.000 panfletos de Onias, depois de endereçá-los e enviá-los aos líderes SUD de todo o país. E Onias considerou isso um milagre, porque essa tarefa levaria vários e vários meses para realizar em seu tempo livre, mas os irmãos conseguiram realizar em 2 semanas, trabalhando dia e noite. No início de 1984, a recém-criada Escola dos Profetas se reunia semanalmente, geralmente na casa de provo da mãe dos Leffords, a Claudine. Isso acontecia no andar de cima da clínica quiroprática da família. E graças ao entusiasmo dos 5 irmãos, a escola começou a todo vapor. Onias apreciou o papel fundamental dos Leffords no lançamento bem-sucedido de sua escola. E os Leffords parecia-lhe que eram enviados do céu. E Onias logo obteve a confirmação de que de fato eram. Em 8 de janeiro ele recebeu a revelação no qual Deus explicou que antes mesmo dos meninos Lefford nascerem, ele os havia escolhido para ser um povo eleito,
pois eles são o verdadeiro sangue de Israel e a semente escolhida. 6 semanas depois, Onias recebeu outra revelação, na qual Deus o ordenava a nomear Ron Leifert, bispo do capítulo de Provo da escola. O que ele fez com muito prazer. Todos os irmãos mais novos, incluindo Dan, claramente admiravam Ron, como de fato fizeram durante toda a vida. E quando Ron assumiu as responsabilidades do bispo, todos na escola dos profetas aprovaram. A promoção de Ron a um cargo de autoridade elevou sua moral em um momento em que tal impulso era extremamente necessário, porque os meses anteriores haviam causado uma avalanche de contratempos e decepções. Como Ron registrou em um diário os acontecimentos do ano anterior, o fizeram fazer muitas pesquisas e estudo das escrituras e passar muito tempo de joelhos em oração. E ele foi despojado de toda a sua riqueza material, de sua família, que se divorciou dele, se mudou para a Flórida, e ele foi injustamente excomungado da igreja que tanto amava. E o Ron não tinha mais um emprego ou um salário regular. Ele era considerado um pária por sua igreja e por sua comunidade. E como a casa que ele construiu com tanto cuidado com suas próprias mãos foi tirada dele, ele foi reduzido a viver em sua Peru Impala de 1974, o único bem de valor ainda em sua posse. E no entanto, ele afirmou em seu diário ser grato por tais humilhações, porque segundo ele, essas experiências fizeram com que ele estabelecesse um relacionamento pessoal com seu Pai Celestial, e o Pai o revelou em parte o resultado de todas essas provações. Embora Ron afirmasse gostar de usar um cilício, no entanto, suas ações sugeriam o contrário. A partida de sua esposa e seus filhos para um canto distante da nação o atormentava dia e noite. E com o tempo, sua mágoa se transformou em uma raiva implacável, e a maior parte dessa raiva foi direcionada a 3 indivíduos que, em sua opinião, eram responsáveis pela decisão de Diana de abandoná-lo: Richard Stower, Chloe Lau e Brenda Leifert. O Richard era um farmacêutico de profissão e vizinho de Ron e Diana. E ele também foi presidente da estaca SUD Highland, a igreja, e ele dirigiu o Tribunal Superior do Conselho da Estaca, que havia julgado Ron em agosto de 83 e posteriormente excomungou. E muito pior, na opinião do Ron, o Richard havia oferecido assistência financeira crucial a Diana através da igreja, que permitiu que ela sobrevivesse enquanto o divórcio estava sendo finalizado. O Richard também havia prestado bastante aconselhamento e socorro emocional. Já a Chloe Lowe tinha sido uma amiga extraordinariamente próxima do Ron e da Diana por uma dúzia de anos. E o seu marido, Stuart Lowe, era bispo da ala SUD de Ron e de Diana, e havia escolhido Ron para ser seu primeiro conselheiro no bispado. A Chloe admirava a família Leifert há muito tempo e foi a Dan para tratamento quiroprático, quando suas costas lhe deram problemas. E quando o casamento do Ron e da Diana começou a desmoronar, a Chloe ofereceu apoio restrito a ambos. Mas quando o comportamento de Ron ficou cada vez mais monstruoso, ela caiu firmemente do lado de Diana. E certa vez, quando Ron estava tornando a vida particularmente insuportável para Diana, Chloe convidou ela e seus filhos para ficarem na casa dela por 4 dias. Em outra ocasião, a Chloe os acolheu por 10 dias. E após a execução do divórcio, Chloe estava lá para ajudar a Diana e seus filhos a juntar os cacos e se mudar para fora. Na opinião do Ron, sem a defesa e a assistência da Chloe, Diana nunca teria condições de ir embora. A maior parte da ira de Ron, no entanto, foi reservada a Brenda, a quem Ron considerava fundamental para persuadir Diana a abandonar. Rejeitado por sua esposa, desprezado por sua comunidade, Ron se dedicou completamente à escola dos profetas. Tornou-se sua família, sua vida, seu mundo. Grande parte do tempo de Ron com a escola foi ocupada acelerando o envio dos panfletos aos líderes SUD, exortando-os a abandonar seu caminho ímpio. Mas o objetivo principal da escola, como Onias a havia concebido, era ensinar os fiéis como receber e interpretar revelações de Deus. E à medida que o inverno de 1984 se aproximava da primavera, o Ron começou a receber essa instrução a sério. E em 24 de fevereiro, o Ron se tornou o primeiro dos alunos de Onias a receber o mandamento do Todo-Poderoso. Sentado em um computador que ele pegou emprestado de Bernard Bragg, o Ron fechou os olhos e esperou até sentir o Espírito do Senhor
fazer com que o dedo pressionasse uma tecla e depois outra, e depois outra, e depois outra. Aos poucos, uma mensagem de Deus apareceu na tela. A revelação inaugural de Ron. Ele recebeu uma segunda revelação em 25 de fevereiro e uma terceira no dia 27. Ao testemunhar seu irmão recebendo revelações de Deus, o Dan ficou fascinado e animado. Ele nunca havia recebido nenhuma revelação até então na escola dos profetas. E o Ron receber revelação era um fenômeno. E ele não entendia sobre isso naquela época, ele não entendia como funcionava. E ele ficou fascinado e ele perguntava como é que é. E o Ron começava a descrever e ele não sabia usar muitas palavras. Mas ele disse, é como se um cobertor caísse sobre você e você pudesse sentir os pensamentos do Senhor e escrevê-los. Uma revelação veio a ele, uma única palavra de cada vez, e ele nem sabia se era coerente até terminar de recebê-la. E então voltou e leu, mas nem sempre vieram assim. E a revelação que o Ron recebeu em 27 de fevereiro foi, na verdade, uma mensagem do Senhor para a esposa dele, ou melhor, a ex-esposa. E o Ron era o canal para entregar essa revelação. Nesse mandamento, Deus reiterou que a terra seria destruída em breve. E ele advertiu a Diana, você é uma filha escolhida, mas a minha ira está acesa contra você por causa de sua rebeldia contra seu marido. E eu ordeno que você se arrependa. Não disse eu que não é bom que o homem esteja só? Não permitirei que meu servo Ron fique sozinho por muito mais tempo, pois mesmo agora estou preparando alguém para tomar seu lugar. No entanto, se você se arrepender rapidamente, abençoarei grandemente você e seus filhos. Caso contrário, removerei você de seu lugar, pois não permitirei que seus filhos sofram mais por causa da sua desobediência. Ouvi as orações do meu filho Ron e conheço seus desejos. E é somente por causa de seus desejos que te poupei até agora. Ouça a minha palavra, pois o tempo é curto. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio até o fim. E certamente cumprirei todas as minhas promessas ao meu servo Ron. Mesmo assim, amém. Em 13 de março, a voz mansa e delicada do Senhor falou a Ron mais uma vez, revelando que ninguém até agora tinha ouvido. O que você pensou sobre o poderoso e forte está correto, pois eu não disse que nestes últimos dias revelarei todas as coisas aos filhos dos homens? Pois não era Moisés o forte e não era Jesus? O forte e não era meu servo Onias? O forte e tu não és aquele forte? E ainda não chamarei outros de forte para colocar em ordem minha igreja e meu reino. Pois nunca se quis dizer que deveria haver apenas um poderoso e forte. Pois há muitos, e aqueles que pensaram o contrário erraram. Antes de realmente executar, impulsionado pela instrução de Onias, ao longo de fevereiro e março, Ron recebeu aproximadamente 20 revelações. Algumas ele gravou no computador de Brad na hora, assim que ele recebeu. E mais frequentemente ele mantinha as revelações em sua cabeça por um tempo antes de enviá-las para a impressão, a fim de refletir sobre elas e entendê-las melhor. Se a revelação anterior havia sido um tanto quanto impactante, essa seria a mais perturbadora de todas. E ocorreu no final de março, e ele registrou à mão em uma folha de papel amarelo. Assim diz o Senhor aos meus servos, os profetas, é minha vontade e mandamento que você remova os seguintes indivíduos, para que meu trabalho possa prosseguir, pois eles realmente se tornaram obstáculos em meu caminho e não permitirei que meu trabalho seja interrompido. Primeiro, a esposa de seu irmão, a Brenda, e seu bebê, Erika. E depois, Chloe Lou, seguido por Richard Stoll. É a minha vontade que eles sejam removidos em rápida sucessão e que sejam feitos um exemplo para que outros possam ver o destino daqueles que lutam
contra os verdadeiros santos de Deus. E é minha vontade que este assunto seja resolvido o mais rápido possível. E prepararei um caminho para que meu instrumento seja entregue, instruções sejam dadas ao meu servo Tote. É a minha vontade que ele mostre grandes cuidados em seus deveres, pois eu levantei e o preparei para este importante trabalho. E ele não é como meu servo Porter Rockwell. E grandes bênçãos o aguardam se ele fizer minha vontade, pois sou o Senhor teu Deus e tenho controle sobre todas as coisas. Aquieta-te, sabes que estou contigo. Mesmo assim, amém. Ao receber essa revelação, antes de compartilhá-la com outros na escola dos profetas, Ron mostrou a Dan. E o Ron estava um pouco assustado com as coisas que estava recebendo. E o Dan disse: eu posso ver que você está preocupado, assim como você deveria estar. Tudo que posso dizer é que você tem que ter certeza que é de Deus. Você não quer agir de acordo com mandamentos que não são de Deus, mas ao mesmo tempo você não quer ofender a Deus, recusando-se a fazer seu trabalho. Nos dias que se seguiram, tanto Ron quanto Dan refletiram intensamente sobre a revelação da remoção. E durante esse período, o Ron teve ainda outra revelação, na qual lhe foi dito que ele era a boca de Deus e o Dan, o braço de Deus. Os irmãos interpretaram isso como significado de que a remoção deveria realmente acontecer. Buscando mais orientações, eles consideraram uma passagem próxima ao início do livro de Mórmon, em que Nefe, o profeta obediente de princípios elevados e que tinha grande desejo de conhecer os mistérios de Deus e ordenado pelo Senhor a cortar a cabeça de Labão de Jerusalém, um magnata de ovelhas intrigante e podre de rico que aparece nas páginas do livro de Mórmon e do Velho Testamento. E nessa passagem dessa história, o Nefe, a princípio, resiste ao mandamento. Então está escrito assim: diz em meu coração que nunca em momento algum derramei o sangue do homem e encolhi e gostaria de não eliminá-lo. Só que então Deus fala com Nefe novamente: eis que o Senhor elimina os iníquos para realizar seus justos propósitos. É melhor que um homem pereça do que uma nação minguar e parecer na incredulidade. Então esse Nefe ficou tranquilizado, porque diz no livro Mórmon: obedeci a voz do Espírito e peguei Labão e decepei sua cabeça com sua própria espada. Ele realmente falece na passagem, mas não há nenhuma menção a esse personagem que aparece nesse livro. Graças a uma revelação que o Ron teve, recebida em 28 de fevereiro, a história de Nefe eliminando Labão foi imbuída de um significado especial para o Dan. E nessa revelação, Deus ordenou, e aí agora vai a revelação: assim diz o Senhor ao meu servo Dan: tu és como Nefe do passado, pois nunca, desde o início dos tempos, tive um filho mais obediente. E por isso te abençoarei grandemente e multiplicarei tua semente. Pois não disse que se fizeres o que digo, estou obrigado? Continue em minha palavra, pois tenho grande responsabilidade e grandes bênçãos reservadas para você. Isso é tudo por enquanto. Mesmo assim, amém. Essa revelação teve um impacto tremendo em Dan. Depois que Deus declarou que ele era como Nefe, Dan estava disposto a fazer qualquer coisa que o Senhor lhe ordenasse. Na visão de mundo fundamentalista, uma linha divisória nítida atravessa toda a criação, demarcando o bem do mal. E todos ficam de um lado dessa linha ou do outro. Depois de muita oração, Ron e Dan decidiram que os 4 indivíduos que Deus havia ordenado que eles removessem deveriam ser perversos, deveriam ser filhos da perdição e, portanto, mereciam ser eliminados. Tendo determinado que a chamada revelação de remoção era verdadeira e válida, os irmãos Lefford concluíram ainda que seria sensato agir de acordo com as coisas sugeridas. Sempre que um membro da escola dos profetas recebia uma revelação, era um procedimento que o mandamento fosse apresentado aos outros membros para avaliação.
E em 22 de março, pouco antes da reunião semanal da escola na casa de Claudine, Ron levou Bernard Brad para uma sala ao lado e lhe entregou a revelação da remoção. Ele chegou e disse, olha, dá uma olhada, e depois saiu da sala. Enquanto Brad lia aquele papel, suas mãos tremiam e ele ficou todo frio e ele não podia acreditar no que estava lendo. E quando Ron voltou alguns minutos depois, ele disse, isso me assusta demais, eu não quero ter nada a ver com algo assim e eu acho que você está errado. Quando a reunião começou alguns minutos depois, nem Ron, nem Brad disseram nada aos outros membros sobre a revelação. Ron havia trazido para aquela reunião uma mulher chamada Becky, a quem ele havia recentemente tomado como esposa espiritual, sem o benefício de uma licença ou cerimônia civil. O casal, então, foi para Wichita, no Kansas, para uma lua de mel, e então Ron não estava presente quando a escola se reuniu na próxima vez em 29 de março. E o Watson, o irmão Watson Jr., apareceu com uma navalha de cabo de pérola. No entanto, ele pediu aos membros, um tanto intrigados, que dedicassem como um instrumento religioso para destruir os ímpios, como a espada de Labão. E aí o Onias disse, não, peraí, que é isso? Isso que eles ainda nem faziam ideia da revelação da remoção. E o Watson ficou irritado com essa rejeição. E ele deixou a reunião com um espírito ruim. As tensões entre o Onias e alguns dos irmãos Leffert, principalmente o Watson, o Ron e o Dan, vinham aumentando há várias semanas. Logo após ter sido nomeado bispo da escola, o Ron começou a desafiar abertamente a autoridade de Onias. E o Onias notou uma nítida mudança na personalidade de Ron, de um cavalheiro extremamente gentil para um homem cheio de ódio e raiva. Em sua posição como bispo, ele começou a ditar a todos e ficava com raiva se eles não fizessem o que ele dizia. Quando Onias exortou os membros da escola a procurarem um emprego remunerado para financiar a construção de uma cidade de refúgio, que ficaria abaixo da Mina dos Sonhos, que era uma das prioridades da escola, Ron o criticou com muita raiva, argumentando que não havia necessidade de qualquer um para conseguir um emprego, porque certamente Deus proveria a escola com riqueza suficiente através de meios milagrosos. E em uma das revelações de Ron, Deus de fato instruiu a enviar seu irmão Mark a Nevada para apostar em uma corrida de cavalos para arrecadar fundos para a cidade de refúgio. Então o Senhor revelou a Ron, que disse a Mark qual cavalo ele deveria apostar. E foi dito, olha, Deus me disse que nós não vamos perder. Só que esse cavalo da revelação não ganhou e o Onias não resistiu à tentação e disse aos irmãos, eu avisei que essa revelação era furada. E aí a coisa começou a ficar feia na escola de profetas. Por volta do Dia de Ação de Graças de 1983, quando Ron foi ao Oregon para visitar a comunidade polígama de John Bryant, ele foi apresentado a algumas novas experiências sensuais, incluindo intoxicantes. Como parte de seus rituais religiosos, o grupo de Bryant administrava vinho como sacramento. E Ron participava com os outros. Tendo sido criado em uma família estritamente abstêmica, essa foi sua primeira experiência com álcool. E ele achou bastante agradável. Isso lhe deu uma sensação agradável e suave e aumentou seu senso de espírito. Ele mesmo descreveu isso. Depois disso, Ron descreveu o vinho como um dom de Deus. E então foi introduzido aos prazeres da bebida forte. Como as bebidas alcoólicas são caracterizadas negativamente na seção 89 da Doutrina e Convênio, um dos livros dos Mormons, então Ron deu esse nome de bebida forte. Quando Ron retornou a Utah, ele insistiu que a escola de profetas substituísse o suco ou água, que normalmente serviam como vinho, como um sacramento no início de cada reunião. E esse foi outro desafio direto à autoridade de Onias, que provocou um confronto dramático na reunião de 9 de março. Naquela ocasião, o Ron continuou a beber taças de vinho depois que o sacramento foi oferecido. E logo estava falando bêbado e começou a zombar de Onias, que recusou o vinho e tomou água em seu lugar. De acordo com Onias, Ron continuava ridicularizando e dizendo que ele era velho, que ele era lento e que ele devia ser liberado. E ele fez isso de uma forma muito, mas muito sarcástica. E ele não só isso, ele ainda disse, olha, os irmãos Leffert deveriam assumir. Foi nessa atmosfera de rancor crescente que a revelação da remoção de Ron foi apresentada à escola para avaliação, durante a reunião de 5 de abril. Ele mostrou uma cópia a todos os membros e pediu que confirmassem sua validade.
Os 9 homens que estavam presentes naquela noite discutiram seriamente a revelação. E então realizaram uma votação para determinar sua legitimidade como um mandamento divino. O Ron, o Dan e o Edson eram a favor de aceitá-lo como uma revelação válida. E o Bernard Brad falou, olha, de jeito nenhum, esqueçam, nem considerem. E a resposta dos demais homens foi a mesma. E o Ron, o Dan e o Watson ficaram muito bravos, se levantaram e saíram da reunião, encerrando a sua associação com a escola. Preocupado que o Ron pudesse realmente tentar realizar a revelação da remoção e eliminar os 4 indivíduos nomeados, o Brad registrou formalmente sua preocupação em uma declaração juramentada que ele assinou e autenticou em 9 de abril. Logo depois dessa relação rompida, o Ron e o Dan fizeram uma visita aos diretores da Dream Mine para discutir a cidade de refúgio que pretendiam construir perto da mina. E já era a segunda visita deles aos diretores. Inclusive, na primeira, o Dan havia se oferecido para doar o trabalho de todos os seus 6 irmãos Lefford para ajudar a extrair o ouro que todos sabiam estar próximo, a fim de financiar a cidade de refúgio. Mas os gerentes da mina recusaram educadamente a oferta. Só que dessa vez, o Ron e o Dan dispensaram todas as sutilezas e exigiram que os diretores passassem a gestão da mina para eles. E os diretores logicamente se recusaram. E Ron disse, vocês sentirão a mão do Senhor. Os diretores ignoraram a ameaça de retribuição divina e os rapazes saíram dali furiosos. E em maio, logo no mês seguinte, Ron e o Dan deixaram Utah na dilapidada Impala do Ron. E eles começaram uma longa jornada pela maior parte do oeste americano e no Canadá. Eles pararam ao longo do caminho para visitar várias comunidades fundamentalistas e ninguém na escola de profetas teve notícias do Dan e do Ron durante todo o mês de junho e a maior parte de julho. E o Brad se sentiu melhor com eles fora da área, porque assim eles não estariam por perto para cometer nenhum tipo de imprudência. Parecia que as coisas estavam começando a se organizar e que ninguém tinha nada com o que se preocupar. E, inclusive, na declaração do Brad, ele colocou assim: conheço todos os homens por esses presentes, que eu, Bernard Brad, um cidadão livre natural dos Estados Unidos da América, por meio deste depõe, e diz que tenho motivos para acreditar e temer que as vidas das seguintes 10 pessoas estejam em perigo: Robert Crossfield, Bernard Brad, David Olson, David Cornado, Tim Lefford, Mark Lefford, Brenda Lefford e a filha bebê da Brenda Lefford, Erica, também Chloe Lowe e o Richard Stower. Eu, Bernard Brand, declaro ainda e digo que acredito que este perigo resulta dos pensamentos, crenças, atitudes, compreensão e ações potenciais dos seguintes 4 indivíduos: Ron Lefford, Dan Lefford, Watson Lefford e Todd, de sobrenome desconhecido. A preocupação do Brad era genuína e muito aguda. Só que ele não alertou a polícia e nem qualquer outro membro da escola dos profetas. Brad simplesmente arquivou a declaração em uma gaveta de escrivaninha em sua casa. No caso de que se Ron eliminasse alguém, o Brad poderia provar que ele era inocente. E nenhum dos outros membros da escola, apesar do seu alarme, achou por bem alertar qualquer uma das pessoas designadas para a remoção. Mais tarde, naquele mesmo mês, no entanto, o Dan, antes de ir embora, decidiu ir até o seu irmão mais novo, Alan, com quem sempre foi especialmente próximo, e disse: olha, Deus ordenou que a Brenda e a sua filha Erica sejam removidas, e este mandamento vai ser cumprido. O Alan expressou choque e perguntou: peraí, por quê? Por que Erica? Ela é uma criança inocente, por que ela estaria envolvida? E o Ron, que ficou com muita raiva, interrompeu e disse: porque ela cresceria e se tornaria uma, aí usou um palavrão, assim como sua mãe. O Dan perguntou sinceramente a Alan o que achava da revelação de Ron, e o Alan respondeu que porque ele pessoalmente não havia recebido tal revelação de Deus, ele não podia aceitá-la. E ele disse: olha, eu vou defender minha esposa e a minha filha com a minha vida. Porém, apesar de bravo das palavras, o Alan nunca se preocupou em contar a Brenda sobre a intenção declarada de seus irmãos de eliminá-la junto com a bebê. E ao longo de todo esse processo, o casamento da Brenda e do Alan não estava fácil. Quando a Brenda desobedecia o Alan, ou a sua assertividade, ou envergonhava na frente de seus irmãos,
ele a repreendia com uma fúria incontrolável. Outras vezes ele descarregava sua raiva agredindo-a. E certa noite, no final do inverno de 84, a irmã da Brenda, Beth, foi acordada depois da meia-noite por um telefonema frenético da Brenda. Ela disse para a irmã, por favor, me encontre um McDonald's no meio do caminho entre Salt Lake e American Fork, que era onde ela e o Alan moravam. E ao telefone, a Beth perguntou, o que é de errado? E a Brenda respondeu, eu só preciso falar com você. E então, a Beth levantou da cama e foi até lá. Quando ela chegou ao McDonald's, a Brenda disse, eu vou deixá-lo. E ela disse, o quê? E ela, inclusive, não tinha ideia que as coisas estavam tão ruins. E então a Brenda disse, eu tenho guardado algum dinheiro secretamente, eu vou morar com o vovô, com a vovó, em Montana. Vou arrumar um emprego lá e cuidar da bebê sozinha. Só que logo após esse encontro com a irmã, a Brenda mudou de ideia e ficou com o Alan. Ela amava demais o Alan e ela não queria desistir. Afinal, ele era o pai da filha dela e ela queria que o casamento funcionasse. E ela também achava que poderia salvá-lo de seus irmãos. E ela era uma mulher muito, mas muito determinada. Só que naquela noite no McDonald's, a Beth também fez algo do qual se arrependeria amargamente. Quando a Brenda confessou a ela que pretendia deixar Alan, Beth a repreendeu. Mas você não pode! Você está casada agora! Se as coisas estão ruins, você só precisa resolvê-las! A Beth não tinha a menor ideia de que o Alan estava agredindo sua irmã. E ela também não sabia nada sobre a escola dos profetas. E embora a mãe da Brenda e o pai estivessem sempre presentes, ela não dizia o que realmente estava acontecendo. Se o pai dela soubesse, com certeza ele teria removido sua filha e retirado a sua neta. Certa manhã de domingo, cerca de 2 meses depois que a Brenda encontrou com a Beth no início da noite no McDonald's, a mãe delas, a Laurie, recebeu um telefonema muito perturbador da Brenda. E ela estava em pânico no telefone. As coisas não estão indo bem com o Alan. Posso voltar para casa? E ela disse, claro. Só que aí, depois dessa ligação, ela não teve mais notícias da filha. E naquela mesma noite, ela ligou para Brenda. E ela disse, nós resolvemos as coisas. E então ela não foi para Idaho. Àquela altura, o Ron e o Dan já estavam longe do Provo e do condado de Utah. Eles dirigiam por aí em uma peregrinação improvisada, sempre, é claro, visitando as comunidades polígamas. Eles foram para o Canadá, para o oeste, para o meio oeste, e nesse ponto Dan e o Ron se conectaram intimamente pela primeira vez, porque até então, por mais que o Dan e o Ron fossem próximos na infância, eles não eram tão próximos assim. Dan nunca tinha conhecido o Ron tão bem. Como o Ron era 6 anos mais velho do que ele, Ron tinha muitas obrigações e os demais irmãos queriam estar perto dele, mas simplesmente não tinham a oportunidade. E dia após dia, revezando-se no volante, Ron e o Dan rodavam no continente no velho Chevrolet e às vezes eles dirigiam por horas sem falar, simplesmente olhando para as enormes nuvens de trovoada que ferviam 12.000 metros do céu da tarde, transformando as planícies em um vasto tabuleiro de xadrez de sombras e luz do sol deslumbrante. Mais frequentemente, os irmãos falavam e quando faziam, era com intensidade apaixonada. Normalmente, o tema da conversa era a revelação da remoção. E compreendendo que o grande trabalho do Dan era construir a cidade de refúgio, o Ron começou a contar a ele como um grande massacre aconteceria antes que a construção pudesse começar. Sentando em uma pequena sala de blocos e concretos nas entranhas da unidade de segurança máxima em Point of the Mountain, o Dan inclina a cabeça para trás e olha fixamente para o teto, deixando os detalhes daquele verão agitado borbulhar em volta de sua consciência. E a viagem se estendeu por semanas, depois meses, e conforme a duração da viagem aumentava, o Ron ficava cada vez mais agitado, cada vez mais sanguinário. E ele dizia, vai acontecer em breve. E então ele começou a se concentrar em uma determinada data em que as remoções deveriam ser realizadas. E depois de um tempo ele disse, olha, eu acho que tem que ser no dia 24 de julho. É quando isso vai acontecer. Nesse ponto, Dan disse que se assustou e que ele até perguntou a Deus, olha, o Senhor sabe que eu farei o que quiser que eu faça, mas devo ficar com meu irmão?
e levar isso adiante? Ou então devo me separar dele e não ter mais nada a ver com isso? Mas a resposta que recebeu de Deus foi que deveria ficar com o Ron. Algumas vezes durante a viagem, o Ron e o Dan decidiram se separar por 1 ou 2 semanas. E a certa altura, o Ron pegou um trem de carga para o leste, enquanto o Dan pegou um Impala e seguiu um itinerário diferente. O Dan chegou ao local do encontro em Wichita, no Kansas, em meados de junho, vários dias antes do Ron. Enquanto esperava que seu irmão aparecesse, ele conseguiu um emprego como diarista no escritório de empregos local, derrubando um banco antigo. Durante seu breve mandato nesse projeto, o Dan conheceu um rapaz de 24 anos chamado Rick Kenner, que empunhava uma pá na mesma equipe de demolição. E ele e o Dan se tornaram bons amigos, e o Rick tinha acabado de sair da prisão, mas eles tiveram ótimas conversas. E o Dan realmente gostou dele. E como o Rick não tinha um teto sobre sua cabeça, já que havia acabado de sair da cadeia, o Dan o convidou para ficar com ele na parte de trás do carro. E o Rick aceitou. Quando o Ron chegou ao Wichita, logo depois, o Rick decidiu se juntar aos irmãos pelo restante da viagem. O Rick tinha um associado que era um pequeno agricultor de substâncias ilícitas. E uma tarde, antes de deixarem Wichita, o Rick levou o Dan a um campo fora da cidade, onde esse fazendeiro havia jogado fora o shake da sua colheita mais recente, que nesse caso eram as folhas e caules descartados depois que os botões resinosos foram aparados e embalados para venda. Então o Rick e o Dan encheram uma sacola de supermercado com essas ervas de baixa qualidade e a esconderam no carro. E era uma coisa suja e eles sabiam disso. Mas mesmo assim, eles conseguiram obter um zumbido de baixo nível depois de fumar 4 ou 5 daquelas coisas. E não era a primeira vez que o Dan fumava. Na verdade, ele havia sido apresentado a essas substâncias 15 anos antes. Ironicamente, foi na Palavra de Sabedoria, na seção 89 de Doutrinas e Convênios, que proíbe os mormons de fumar e de ter bebida forte. E foi aí que o Dan ficou curioso para entender sobre essa substância. Especificamente, seu interesse foi despertado pelo versículo 10 da Revelação, que diz: "Em verdade vos digo que todas as ervas saudáveis que Deus ordenou para a constituição, natureza e uso do homem." E foi aí que ele acabou experimentando rapidamente. Ao contrário do Dan, o Ron nunca havia experimentado qualquer substância antes do Rick Kenner entrar em suas vidas. Mas depois de ficar com o Dan e o Rick em Wichita, o Ron foi facilmente persuadido a fumar um pouco dessa substância de baixa qualidade. E então o Ron chegou a sentir como era uma leve alta experimentar larica. E no começo ele até tinha um pouco de medo, mas mais tarde ele acabou se acostumando. E rapidamente o Ron adotou a visão de Dan que essa substância aumentava a iluminação espiritual. Quando o Dan voltou a se familiarizar com essa substância de sua associação com o Rick, ele disse que como não estava mais sob o controle da igreja SUD, pela primeira vez ele conseguiu ficar dopado com a consciência limpa. E talvez seja por isso que, em vez de experimentar a alegria do coração, ele começou a experimentar a vivificação da alma. E ele começou a ter insights espirituais maravilhosos. Era como ser assado, foi a palavra que eles descreveram. Era como se tornar uma criança e ser apresentado a um mundo totalmente novo. E então eles concluíram que aquela passagem bíblica que diz: "A menos que você se torne como uma criancinha, você não pode ver o reino dos céus", que na verdade isso era uma referência para ficar dopado por essas substâncias. Como também era um misterioso relato de Moisés, que viu Deus através da sarça ardente. Então a sarça ardente era um sinal de que essa erva era aprovada por Deus. Só que apesar de serem rejeitados em seus esforços para assumir o controle da mina dos sonhos e serem expulsos da escola dos profetas, o Ron e o Dan continuaram animados com a construção da cidade do refúgio na propriedade de Onias, abaixo da mina. Então, durante a viagem, para chegar nesse objetivo, eles procuraram vários polígamos proeminentes em todo o Ocidente e tentaram angariar seu apoio para o projeto.
Entre eles, o John Brunch, o autoproclamado profeta que o Ron tinha visitado em dezembro anterior. E ao chegarem lá, o Ron eletrizou os seguidores do John com um sermão improvisado sobre a cidade de refúgio e o papel que ela desempenharia durante os últimos dias. E uma dessas postulantes que estavam lá, Lorraine Grant, ela percebeu que o Ron tinha muito o que amar, porque todo mundo se apegou a ele começou a borbulhar, era um brilho inacreditável. E a Lorraine era mãe de 4 filhos e ela também ficou impressionada com o Dan, que usou as suas habilidades de quiropraxia para tratar os membros da comunidade. E ela comparou o Dan a Cristo, porque o Dan era gentil e amoroso. Quando os Layferts se despediram do grupo do John e dos encantos úmidos do noroeste do Pacífico, o Dan já havia tomado a Lorraine como sua terceira esposa. Os recém-casados e seus 2 filhos mais novos foram embora juntos no carro da Lorraine, enquanto o Ron e os 2 filhos mais velhos dela foram junto com ele e o Rick, num Impala. Então eles concordaram que se encontrariam em 2 semanas nos Estados Confederados da nação exilada de Israel, que era o complexo de Utah do Alex Joseph, um dos polígonos mais conhecidos dos Estados Unidos. E o Joseph e 6 ou 7 de suas esposas e seus muitos filhos viviam em Big Walter, um povoado deserto perto da extremidade sudoeste do Lago Power, o segundo maior reservatório do país. Então essa era a cidade fortaleza do Roy, por causa de todo esse passado poderoso. O Ron, o Rick e os meninos mais velhos da Lorraine dirigiram pela Interstate 5 até a Califórnia. Quando eles fizeram uma parada para ir ao banheiro em uma área de descanso nos arredores de Sacramento, os jovens iniciaram uma conversa com um rapaz que era ladrão de 23 anos do Novo México, chamado Chip Kearns. Os freios do carro desse rapaz falharam e o carro dele era muito velho. E depois que os meninos o apresentaram ao Ron, o Ron se ofereceu para ajudar o Chip a levar o veículo a uma oficina em Sacramento. E eles conseguiram chegar na oficina. Porém, o Chip não tinha dinheiro suficiente para pagar o conserto do seu carro. Então ele vendeu o carro para o mecânico na hora e contribuiu para o fundo da gasolina e subiu no carro verde do Ron, foi com o Rick e com os filhos da Lorraine, todos com destino ao sul de Utah para se encontrarem com Dan e os filhos da Lorraine. E o Dan e a Lorraine chegaram primeiro a Big Walter. Só que a essa altura, aproximadamente 1 semana de casamento, os recém-casados não estavam mais se dando tão bem, o que levou a Lorraine a pedir a Dan uma autorização de divórcio. E o Dan concordou, e antes mesmo do Ron aparecer, ele esticou o polegar e pegou carona de volta ao condado de Utah, deixando a Lorraine na casa de Alex Joseph, para que ela ficasse esperando a chegada do Ron e seus 2 filhos mais velhos. E o Ron e os seus 4 passageiros chegaram lá logo depois que o Dan havia partido. Nesse ponto, o Dan aproveitou, foi ver sua segunda esposa, a Anne Randach, em Spanish Fork Canyon, e depois de passar um dia e uma noite com ela em 23 de julho, o Dan deu-lhe um beijo de despedida e foi a Warren para visitar a sua primeira esposa, a Matilda, e os filhos dele. Inclusive, era o primeiro aniversário de seu filho mais novo. O Dan mal tinha visto o menino nos meses desde que ele nasceu, e embora não percebesse na época, nunca mais o veria depois desse encontro. A visita do Dan a Matilda e seus filhos foi breve. Naquela tarde ela se despediu deles e foi à casa de sua mãe em Provo para encontrar o Ron. Então, quando todos se encontraram, o Ron, o Dan, o Rick e o Chip passaram o resto do dia na casa da Claudine. Eles lavaram roupa e ajustaram o motor do carro. No dia seguinte, 24 de julho, foi o dia do pioneiro, feriado. E o Dan, o Rick e o Chip haviam falado sobre dirigir até Salt Lake City para assistir ao desfile e participar das comemorações. Só que em algum momento no dia anterior, na segunda-feira, 23 de julho, Deus falou com o Ron e disse a ele: vocês precisam ir a outro lugar. E ele disse ao Dan: amanhã é o dia. Na segunda-feira à noite, olha só, os 4 homens sentaram-se à mesa da sala de jantar da Claudine Leffert e o Ron, o Dan conversaram sobre a revelação da remoção explicitamente. Enquanto os irmãos conversaram, a Claudine estava sentada em um sofá próximo, tricotando. E ela ouviu atentamente a conversa deles e não disse
uma palavra sequer. O Ron discutiu coisas da Bíblia e usou não sei o que para embasar a revelação que ele tinha tido, e falou explicitamente em eliminar algumas pessoas e disse o nome delas. Enquanto eles discutiam os pontos mais delicados da revelação, o Dan se perguntou se era realmente necessário cortar as gargantas dos 4 indivíduos marcados para remoção, como Ron havia sido instruído em uma de suas revelações. E aí o Dan perguntou pro Ron, olha, não dá pra gente chegar lá e simplesmente dar uns tiros? E o Ron respondeu que a ordem do Senhor era para que a garganta dessas pessoas fossem cortadas. E no dia 19 de julho, alguns dias antes, foi o 24º aniversário da Brenda. E a Beth, a irmã da Brenda, se ofereceu para dirigir até American Fork e cuidar do bebê, para que a Brenda e o Alan pudessem sair para uma noite na cidade. E a Beth estava muito ansiosa para ver a Brenda, para ver a bebê, que aliás já estava agora com quase 15 meses e tinha acabado de começar a dizer suas primeiras palavras inteligíveis. Então Alan e a Brenda saíram e foram jantar em Salt Lake City. E a Beth não via a hora da irmã voltar logo do encontro com o marido, porque ela estava prestes a se casar, então ela queria mostrar a ela as fotos do vestido de noiva que ela havia escolhido e falar sobre coisas do casamento. Só que quando o casal chegou depois do jantar, era óbvio que a Brenda e o Alan tinham brigado. A Brenda estava chorando e a Beth ficou muito decepcionada. E ela sabia que tinha que ir embora. Então ela deu a Brenda uma caixa de música, de presente. E a Brenda, mesmo triste, até deu corda, colocou no suporte da TV e elas ouviram por 1 minuto. E então a Beth deu um beijo de despedida na bebê e foi embora. Também seria a última vez que ela veria sua irmã. No dia 24 de julho, dia do pioneiro, o Dan levantou-se, orou e sentiu-se inspirado pelo Senhor a serrar o cano e estocar uma espingarda calibre 12 que estava guardando na casa de sua mãe. Enquanto ele usava uma serra para cortar a arma, isso na garagem, o Ron, o Rick e o Chip carregavam seus pertences no carro. E entre os itens que eles colocavam lá estavam um Winchester 30-30 e um rifle específico para caça. Então, enquanto eles amarravam alguns itens no teto do veículo, o Chip ficou meio perturbado e disse, olha, eu não vejo razão nenhuma para eliminar um bebê. E o Ron respondeu que pela Erica, a bebê, ser uma filha da perdição, ela também precisava ser removida. E o Ron disse, Deus nomeou especificamente a bebê no mandamento. E talvez também seja o fato de que, como a Brenda será eliminada, a bebê iria ficar sem mãe. Então será uma bênção para a bebê se ela for removida junto com sua mãe. Quando a caminhonete foi carregada, os 4 homens entraram no carro. O Danny estava no volante e eles foram até a fazenda do Mark Leifert para pegar uma outra arma, uma espingarda calibre 20, que o Dan havia emprestado a Mark alguns anos antes. O Mark entregou a arma para o Ron e, ao fazê-lo, perguntou, o que você vai fazer com isso? E o Ron disse, eu vou caçar. Sabendo que nenhum jogo estava na temporada, o Mark respondeu, o que você vai caçar? E o Ron disse, qualquer coisa que aparecer no meu caminho. Então o Ron, o Dan, o Rick e o Chip partiram no carro e foram a uma pedreira próxima. Eles queriam atirar em latas e depois ajustar a mira de cada arma para garantir sua precisão a uma determinada distância. Quando eles chegaram à pedreira e começaram a atirar, no entanto eles descobriram que haviam trazido a munição errada para o rifle de caça. Eles tinham um calibre 270, mas os únicos cartuchos que tinham eram de um calibre 243. Então era muito pequeno para ser disparado naquela arma em particular. Então eles decidiram voltar para a casa do Mark para ver se ele sabia onde estava o rifle calibre 243 do Ron. Quando eles chegaram no Mark, o Ron gritou pela janela e perguntou se ele estava com a 243 e o Mark disse, não, eu acho que está na casa do Alan. Então por volta da 1h30 da tarde, o Dan entrou com o carro na entrada de carros do Alan, em frente ao duplex de tijolos que ele e Brenda alugaram em uma rua tranquila na American Fork. Era 20 minutos subindo a rodovia de Brook. O Ron saiu do carro e
foi até a porta sozinho. A seção de 30 centímetros do cano da arma que o Dan havia serrado da espingarda no início do dia e que o Ron agora pretendia usar como um porrete, estava escondida na manga direita, e uma faca de dessoar de 10 polegadas, afiada como um bisturi, estava enfiada em sua bota esquerda. E olha o que vai acontecer agora. O Ron abriu a porta de tela e bateu alto por um longo tempo. E o Dan sabia que ele estava antecipando tirar a vida da Erica e da Brenda naquele momento. E ele estava no carro, orando, e ele disse: eu espero que seja isso que você pretenda, Senhor. Porque se não for, é melhor você fazer alguma coisa agora!